Economia e Investimentos e o livro texto base que eu adotei aqui no canal e que está me ajudando em muito a compreender um pouco essa relação é este livro aqui, é um clássico aí do mercado financeiro, muita gente conhece, se você não conhece, tenta encontrar edições mais recentes, inclusive porque essa que eu tenho, essa que eu estou utilizando em 2012, né? Mas é um clássico, professor Alexandre Azaf Neto, Mercado Financeiro. Hoje eu quero tratar sobre o quê? Quero entender um pouco sobre as variações na base monetária, o que isso significa. Então são 3 pequenos parágrafos no tópico sobre balanço do Banco Central, balanço patrimonial mesmo, do Banco Central e base monetária. Então nos vídeos anteriores entendemos, né, quais são os componentes aí do balanço patrimonial do Banco Central, do ponto de vista ou então do lado do ativo, dos bens e direitos, e do lado do passivo, ou seja, das obrigações. Vamos ao tópico do vídeo de hoje então. As variações na base monetária são dependentes a partir da estrutura do balanço do Banco Central, das operações processadas no âmbito das contas do passivo não monetário. Então, o passivo não monetário é composto pelas seguintes contas: depósitos compulsórios voluntários, títulos de emissão própria, derivativos e empréstimos externos, recursos próprios e outras contas exigibilidades. Sempre que os resultados das operações ativas superam os registrados pelos passivos não monetários, verifica-se a expansão da base monetária da economia. De forma inversa, a base monetária contrai-se toda vez que a entrada de recursos não monetários supera as aplicações realizadas. Por exemplo, quando se verifica um resultado líquido positivo no fluxo de entradas e saídas de moedas estrangeiras no país, o saldo da base monetária expande-se pela maior oferta de moeda nacional. Vou até ler isso aqui novamente. Por exemplo, quando se verifica um resultado líquido positivo no fluxo de entradas e saídas de moedas estrangeiras do país, o saldo da base monetária expande-se pela maior oferta de moeda nacional convertida. Se o Banco Central decidir utilizar esse aumento de recurso monetário para adquirir títulos públicos no mercado, a base monetária não sofre alteração, em virtude de compensação da conta de ativo carteira de títulos públicos com a de passivo não monetário e empréstimos externos. Faz sentido, lado ativo e passivo. Da mesma forma, quando o Banco Central emite moeda para adquirir um título público em circulação, ocorre expansão do saldo de papel moeda em poder do público em consequência da base monetária da economia. Se a compra tivesse sido financiada por um passivo não monetário, emissão de títulos próprios, por exemplo, haveria compensação entre as contas, não exercendo pressão sobre o saldo da base monetária. Bom, então esse foi o assunto do vídeo de hoje e assim eu finalizo esse tópico sobre o balanço do Banco Central e a base monetária. No próximo vídeo quero começar o próximo tópico, que será sobre demanda de moeda. Tópico 1.5.3, lembrando que eu ainda estou no capítulo sobre intermediação financeira, que é um dos primeiros capítulos desse livro aqui. No vídeo passado eu tentei entender, na verdade, né, um pouco sobre o passivo do balanço patrimonial do Banco Central, ou seja, relação entre os dois grupos monetário e o não passivo monetário, né, e o passivo não monetário. O passivo monetário, ou então também papel monetário, representa, só para refrisar aqui, o saldo da moeda emitida em circulação na economia, podendo ser encontrado em poder do público ou no caixa dos bancos comerciais, reservas bancárias. Então, o papel monetário, ou então o passivo monetário, é de fato o papel moeda emitido. Basicamente isso. E as reservas bancárias. Essa é a base monetária. Na verdade, essa de fato é a base monetária. Agora, o passivo não monetário, este grupo, ele de contas incorpora os depósitos efetuados pelo sistema bancário em geral ao Banco Central. Então, tudo aquilo que os bancos depositam ao Banco Central, representativos de reservas compulsórias e voluntárias, né? Por exemplo, fundo de investimentos, depósitos a prazo, etc. Títulos de emissão do Banco Central colocados no mercado, NBC, BBC, LBC, obrigações por empréstimos externos. Bom, fico por aqui então. No próximo vídeo, como já disse, demanda de moeda. Valeu!